Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. Nós estamos iniciando uma nova série, estamos iniciando mais um mês, o mês de setembro, e essa nova série é o Novo Normal e a Igreja. O Novo Normal e a Igreja. E esse Novo Normal virou a palavra da moda. O Novo Normal é falado, está sendo discutido, apresentado em programas de televisão, nas rádios. Mas para que a gente possa falar do novo normal, é necessário definirmos, conceituarmos o que significa o que é normal e o que é a normalidade. Por normalidade, nós temos aí que é a constituição de um padrão que assegura às pessoas que estão contidas nele uma certa proteção, segurança, continuidade e, portanto, sobrevivência. Ou seja, o que nós chamamos de normal ou normalidade era o que nos assegurava uma vida tranquila, uma vida em paz e tudo mais. Olhando para a realidade que vivíamos anteriormente à pandemia, nós vamos perceber que o normal não era tão normal assim. Olhando para o nosso país, não vivíamos uma realidade que nos assegurava essa tranquilidade. Olhando para o mundo, a mesma coisa. É violência, desemprego, corrupção, rachadinhas, descaso, desrespeito com a natureza, crises políticas, econômicas, de saúde, intolerância religiosa, social, política, o pecado reinando sobre as pessoas, sobre as estruturas, sobre as nações. Ou seja, tudo isso leva a gente a olhar para esse passado recente e dizer, é o velho normal que nós não queremos mais. Por isso se fala no novo normal. Aí sim faz sentido dizer que nós queremos um novo normal. E o novo normal, na realidade ou na verdade, seria a proposta de um novo padrão de vida que possa garantir a nossa sobrevivência. Mas com relação à igreja, faz sentido falar no novo normal? Se pensarmos na igreja que tínhamos antes da pandemia, podemos dizer que sim. Falando de uma maneira geral, mas que serve também para o particular, precisamos de um novo normal. A igreja evangélica dos nossos dias se corrompeu, está atrelada ao poder, pratica os fins que justificam os meios, o toma lá da cá. É uma igreja que tem uma prática e um discurso de ódio, de aniquilar o diferente, aquele que pensa diferente, que se posiciona diferente, que vive uma fé diferente. Uma igreja em que o amor pregado e vivido por Jesus não aparece nem no discurso, quanto mais na sua prática. Uma igreja ensimesmada que vive para satisfazer os seus próprios interesses, os seus próprios desejos. Uma igreja onde pedra, tijolo, cimento valem mais do que vidas, valem mais do que as pessoas. Uma igreja onde a instituição passou a ser um fim em si mesma e perdeu o sabor, perdeu a missão, perdeu o serviço. Para essa igreja, desejamos um novo normal, uma nova igreja. Mas eu quero propor aqui nessa nossa meditação, não um novo normal, mas voltar ao normal de Deus para a vida da igreja. Assim como o reformador Lutero, lá no século XVI, propôs uma nova, voltar melhor à normalidade, ou seja, voltar à Bíblia, eu faço essa mesma proposta. Vamos voltar ao que a Bíblia nos ensina a ser igreja. Não precisamos inventar algo novo. É só voltarmos àquilo que Deus tem no seu coração para a vida da igreja e que revelou nas Sagradas Escrituras. Nós estamos prestes a retornar aí às nossas atividades presenciais. Estamos orando para isso, estamos esperando essa fase verde chegar aí, para que possamos então retornar, ainda que gradual, ainda que de uma maneira diferenciada, mas estamos esperando isso.
Por isso nós precisamos olhar para a palavra de Deus e ver aquilo que Ele deseja da sua igreja, para esse retorno. E eu quero ler com vocês lá em Atos, no capítulo 2, do verso 42 a 47. Atos 2, 42 a 47, que diz assim: E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão, fazendo isso juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas, dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias eles estavam unidos e se reuniam no pátio do templo. Também se reuniam nas casas, partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava, acrescentava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Nós estamos falando aí do início, ou o texto que nós lemos fala do início da igreja de Jesus Cristo. O início da igreja cristã, chamada também da igreja primitiva, a igreja lá em Jerusalém. Fala-se muito desta igreja como um modelo, como se fosse uma igreja perfeita. Certamente, quando estudamos na Bíblia sobre a igreja primitiva, nós vamos perceber as falhas e os problemas que ali existiam. Mas era uma igreja que buscava servir a Deus com fidelidade. E por isso eles viviam nesta comunhão, como se fosse uma grande família. Aliás, era uma grande família. Era uma igreja que conjugava doutrina e vida, credo e conduta, palavra e poder, quantidade e qualidade. E hoje nós vemos o quanto falta esse equilíbrio para a igreja. Há igrejas que zelam pela doutrina, mas não celebram a Deus com entusiasmo. Há igrejas ativas na diaconia, na ação social, mas que pouco oram. Igrejas que mais crescem em número estão mercadejando a verdade, a palavra de Deus. Por isso, apesar dos problemas que existiam na igreja, lá no seu início, era uma igreja unida num só propósito: adorar e servir ao Senhor, glorificar a Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo. E é sobre esta igreja que nós queremos meditar, para que possamos voltar, retornar àquilo que Deus deseja para a sua igreja. Que o nosso retorno seja permeado por aquilo que é o que Deus deseja para a sua igreja. E por isso nós vamos ver as marcas, as características de uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja firme na palavra de Deus. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos. Uma igreja que se preocupava com o estudo sério da palavra de Deus. Uma igreja que lia a palavra, uma igreja que bebia a palavra, que comia dessa palavra. Uma igreja que tinha prazer em saber aquilo que Deus queria dela. Eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje. Hoje nós temos Bíblia de tudo que é jeito. Nós podemos ler em várias traduções, nós podemos ouvir a Bíblia, nós podemos ler de qualquer forma a Bíblia, ou seja, ela é muito fácil, ela está muito acessível a nós. Eles não tinham isso. Eram os escritos lá do Antigo Testamento, tudo em rolos, e o que os apóstolos transmitiam também da vivência, da prática, da caminhada e que tinham aprendido com Jesus. Falavam das palavras de Jesus, dos gestos de Jesus, das atitudes de Jesus, dos seus ensinamentos e principalmente do grande amor de Deus que foi manifestado em Cristo Jesus em nosso favor. Falavam da morte, falavam da ressurreição de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Não se deixavam levar por falsas doutrinas, por ventos de doutrina, por enganadores das verdades de Deus. O texto diz que eles perseveravam na doutrina.
No original diz que perseveravam no ensino da doutrina dos apóstolos, daquilo que eles haviam aprendido de Jesus e daquilo que o Antigo Testamento ensinava. John Stott, no seu livro A Mensagem de Atos, ele escreveu que o Espírito Santo abriu uma escola em Jerusalém. Os professores eram os apóstolos e havia 3.000 alunos no jardim da infância. Era uma igreja desejosa de aprender. Enfatizavam a soberania de Deus sobre a igreja, pregando sobre o Deus que cuida do seu povo, ensinando sobre aquilo que Deus quer do seu povo. E isso resulta em firmeza doutrinária, fidelidade à palavra de Deus. Não havia como enganar essa igreja. É isso que nós desejamos para o nosso retorno também, para o retorno presencial. Queremos ser uma igreja alegre, dinâmica, corajosa, em rever e mudar as suas metodologias, a fim de ganharmos e alcançarmos cada vez mais vidas para Jesus, mas jamais negociar os princípios e valores da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo Jesus. Queremos crescer, queremos que a igreja alcance, chegue mais longe possível, mas de maneira nenhuma negociar aquilo que é imutável, que é a palavra de Deus, que é o princípio da palavra de Deus. O que Jesus falou, ensinou e praticou é o que nós devemos e vamos fazer para a honra e glória do nosso Deus. Segundo, que era uma igreja em comunhão. Verso 42, e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão e partindo o pão juntos. A igreja primitiva era uma comunidade que vivia de mãos dadas, uns com os outros. Era uma comunhão abençoadora, que não permitia que um irmão ou uma irmã passasse por necessidades. Era uma comunidade que se olhava, que se enxergava, que olhava para dentro de si e se ajudavam mutuamente. E eles viviam assim porque eles aprenderam com Jesus, porque eles observaram Jesus, porque eles caminharam com Jesus e Jesus agia assim. Lá em 1 João 1,1 diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Ou seja, o modelo viveu entre eles, ensinou como deveria ser o relacionamento uns com os outros na igreja. E assim eles reproduziam tudo, não de uma forma mecânica, mas movida pelo Espírito Santo, movida pelo amor de Deus sobre a vida da igreja e que constrangia a cada um a amar o seu irmão, a sua irmã, do jeito que cada um é, do jeito que cada um era. Ou seja, sem querer mudança, transformação na vida do outro para que manifeste esse amor, mas respeitando a individualidade de cada um e as diferenças que existiam entre eles. Eles gostavam de estar juntos, eles partilhavam os seus bens, gostavam de estar no templo, mas também estavam nos lares. Podemos dizer aqui, né, nessa transição que queríamos iniciar lá em fevereiro, mas foi interrompida e vamos retomar, ou seja, uma igreja em células, uma igreja que se reunia nos lares, onde o Espírito Santo reina a comunhão entre os irmãos e irmãs, porque as diferenças, elas conseguem ser vistas, observadas, porque não precisamos negá-las, mas nós temos a certeza que aquilo que nos une é muito maior do que as nossas diferenças. O Salmo 133, no verso 3, diz assim a palavra de Deus: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ou seja, onde há comunhão, onde há unidade, Deus abençoa a vida de Jesus Cristo ali. E eles eram sensíveis para com os necessitados. A diaconia era o jeito de ser da igreja, não era um departamento, não era um projeto, não era uma campanha, mas era o jeito de ser. Também não era uma estratégia de evangelização. Eles faziam isso por amor, era uma coisa natural na vida da igreja. Eles aprenderam com Jesus. Eles partilhavam do que tinham com aqueles que menos tinham ou nada tinham.
Havia também conversão do coração e do bolso. Eram desapegados das coisas, dos bens e apegados às pessoas. Encarnaram a graça da contribuição, porque contribuir é graça de Deus. O partir do pão era mais do que comerem juntos, mas uma celebração desta comunhão alimentada pelo Espírito Santo. Quem persevera na doutrina, persevera também na comunhão. Quem persevera na palavra de Deus, vive em comunhão, porque a palavra de Deus nos ensina isso. Terceiro, era uma igreja em oração. O verso 42 também nos diz: e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Estavam juntos orando, buscando a presença de Deus, clamando a Deus, intercedendo. Era uma igreja que caminhava com Jesus, que se reunia para orar, porque eram fiéis à palavra de Deus e viviam essa palavra de forma concreta e verdadeira. Eles dependiam mais de Deus do que dos seus próprios recursos. A liderança se reunia para orar, o povo se reunia para orar. Diante dos desafios, dos problemas, a igreja orava. E faziam isso porque criam que Deus sempre ouve as nossas orações. O Salmo 116, verso 1 e 2 diz: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz, as minhas súplicas, porque se inclina para ouvir a minha oração. Orar com fé e assim sendo transformados por Deus. Oramos e vemos as bênçãos de Deus sobre a igreja. Oramos e crescemos na comunhão com Deus e com os nossos irmãos e irmãs. Oramos e cremos na intervenção milagrosa de Deus. O verso 43 diz que os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de amor, de temor. Ou seja, eles oravam e eles criam que Deus ouvia e que Deus age, que Deus intervém, que Deus faz milagres, que Deus não fazia só no passado, não, faz milagre hoje. Essa igreja que Cristo quer, essa igreja que Cristo quer fazer com que nós sejamos, para que nós possamos orar sempre com essa fé e crer na intervenção de Deus. E quarto, uma igreja em missão. O verso 47 diz que eles louvavam a Deus por tudo, eram estimados por todos, e cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Uma igreja relevante, uma igreja atuante na sociedade, e por isso gozava da simpatia das pessoas. Uma igreja com qualidade, por isso tinha também quantidade. Uma igreja que mostrava vida, mas também mostrava números. O estilo de vida da igreja impactava a cidade, impactava a sociedade, impactava Jerusalém. Era uma igreja comprometida com a verdade sem ser legalista, uma igreja santa sem ser farisaica, uma igreja piedosa sem ser santarrona, uma igreja amorosa sem negociar os seus princípios. Os crentes eram alegres, festivos, íntegros, ou seja, o que eram dentro da igreja era também junto ao seu vizinho, eram também no trabalho, eram assim na cidade. O seu testemunho chamava a atenção da cidade, ou seja, eram os melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos e filhas, pais, estudantes, trabalhadores, profissionais, amigos. Eles buscavam isso, não dizendo que eles eram perfeitos, mas buscavam isso porque deixavam que Cristo transformasse as suas vidas. E assim Deus ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos, porque eles contavam com a simpatia de todo o povo. Todo mundo via ali, queria experimentar isso. Que amor é esse, como nós cantamos? Que coisa maravilhosa é essa? O que acontece ali entre eles, que nós queremos ver, queremos conhecer, queremos experimentar. Hoje existem dois problemas que precisam ser superados na vida da igreja evangélica. Um é a numerolatria. É a idolatria dos números. O que importa é o crescimento e a qualquer custo, nem que para isso a igreja tenha que negociar os seus princípios, seus valores da palavra de Deus. Ou seja, é crescer por crescer a qualquer
custo e não se importa quem está na frente, o que importa é o crescimento, não importa a pessoa, mas é a quantidade de pessoas que tem dentro da igreja. O outro problema é a numerofobia, é o medo de crescer, medo de atrair as pessoas para Jesus, de ver a igreja crescendo exponencialmente, sabe? Medo de perder o controle, medo de perder ali, né, o seu lugar no banco, medo de perder ali a sua colocação dentro da igreja, medo de mudar também as formas e metodologias para alcançar essa geração, a geração de hoje, que é uma geração hoje online, é uma geração hoje virtual. Semana que vem a gente vai falar mais sobre isso. Parece que está bom assim, parece que está confortável, conhecemos todos, temos aquela amizade, somos uma família e tal, e queremos ficar desse jeito. Tem igreja que está assim, e daqui a pouco fecha, porque a igreja fecha. É só ler lá as cartas de Jesus para a igreja lá no Apocalipse, você vai ver que a maioria das igrejas lá fecharam. Precisamos entender que qualidade gera quantidade. A igreja primitiva crescia em qualidade, crescia na palavra, crescia na comunhão, crescia na oração, crescia no serviço, mas também crescia em quantidade. Acompanhe aí na tela para você ver o crescimento. Tudo obra de Deus, do Espírito Santo, através da instrumentalidade da igreja. Lá em Atos 1,15, eram 120 orando e esperando ali juntos a descida do Espírito Santo. Atos 2,41 já chega a 3.000 pessoas. Atos 4,4, 5.000 pessoas. Atos 5,14 fala de uma multidão que creu em Jesus e agregaram-se à igreja. Atos 6,7, o número de discípulos crescia cada vez mais. Atos 9,31, a igreja se expande para a Judéia, Samaria e Galiléia. Atos 16,5, a igreja se espalhando por todos os lugares. Tinha qualidade, sim, e preservavam essa qualidade, firmes na doutrina, na comunhão, na oração, no serviço, mas tinha quantidade, porque esse evangelho era pregado e vivido em todos os lugares. E quando não queriam sair, quando estavam ali também se fechando cada vez mais, achando que era a igrejinha gostosa que devia ficar para ali mesmo, Jesus só veio para nós aqui e está muito bom assim, aí Deus permitiu que viesse uma perseguição. E aí espalhava a igreja. E cada um que saía para um canto ia pregando e vivendo esse evangelho. É só você ler Atos 8, Atos 11, você vai ver isso. Portanto, para que tenhamos um novo normal na cidade, em nosso país, em todo o mundo, é necessário que a igreja de Jesus volte ao normal que a palavra nos ensina. Esse normal da palavra deve ser a nossa busca. Porque o que vai redimir a nossa sociedade não é a pandemia, não é o sofrimento que as pessoas estão passando, não é tudo isso que estamos vivenciando. O que vai redimir essa humanidade é Cristo Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Precisamos estudar mais a palavra de Deus. Precisamos conhecer mais a palavra do Senhor. Precisamos crescer na comunhão, no amor e no serviço. Precisamos orar mais juntos, nos reunirmos, liderança, orar juntos. Povo de Deus, orar juntos. Atender ao apelo, ao clamor, ao chamado. Vamos nos reunir para orar e clamar a Deus e pedir o milagre de Deus. Precisamos evangelizar mais. Precisamos falar mais de Jesus para as pessoas, mas precisamos mostrar Jesus através da nossa vida, dos nossos gestos, dos nossos atos, do nosso testemunho. Mesmo em tempos de pandemia, Deus tem nos abençoado e muito. Deus tem acrescentado os que estão sendo salvos. Tem vários irmãos e irmãs que serão recebidos quando nós voltarmos. Fizeram a classe ali, né, de preparação, que nós chamamos de catecúmenos. Nós temos outros irmãos que estão se achegando, aí, famílias que estão se achegando, temos alcançado, nós temos um leque de pessoas, de famílias aí que online estão sendo sempre alimentadas com a palavra de Deus, com orações. A gente trabalhando, a igreja tem feito isso sim, mas queremos e podemos mais, com a graça do nosso Deus. Lembrando sempre que a conversão é obra do Espírito Santo, não é nossa. A nós cabe testemunhar
semear e viver essa palavra. Nós somos um instrumento. Nós vamos retornar sim em nome de Jesus e está próximo. Não sabemos ainda o dia, não sabemos ao certo como vai ser, mas o retorno está perto. Mas que nós voltemos ao normal da palavra de Deus. Voltemos ao normal que Deus deseja para a vida da sua igreja. Não precisamos inventar a roda, apenas viver a palavra de Deus, a vontade de Deus sobre a igreja. E assim nós vamos impactar as pessoas para que vivam esse novo normal tão falado, mas vivam isso de fato e de verdade. Que seja um novo normal realmente que faça com que as pessoas possam respeitar umas às outras, que as pessoas possam se voltar para Deus e a sua palavra, que as pessoas possam se render aos pés de Jesus, que as pessoas possam experimentar essa graça preciosa de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que venha esse novo normal e que nós estejamos no normal da palavra de Deus. Amém. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim.